Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Tiburcio do canal Psiqueton, né? O, recém- o mascote deste canal é o Chesterton, né? E nós, como tal, nós já fizemos vários vídeos a respeito do Chesterton, né? Já fizemos dois, né? E muitos já me pediram para fazer um vídeo sobre o Padre Brown, né? Claro que existem inúmeros vídeos que se pode ser feito sobre o Padre Brown, né? Mas em especial, eu vou aqui fazer uma análise geral, né? Até porque o Padre Brown ele se tornou, ganhou um tanto de notabilidade. Foi uma das coisas que a nível global reabilitou a obra do Chesterton, que foi a série que ela foi feita pela BBC, né? Pela BBC salvo engano é pela BBC, né? De Londres, mas a Inglaterra não tem muitos canais, né? Que é uma série baseada no Padre Brown, a série que é inspirada no Padre Brown, né? Ela é inspirada, mas ela não, a maioria dos episódios não são adaptações, né? Você tem uns 5 ou 6 episódios que são adaptações da obra do Padre Brown, né? Ou melhor, do ciclo do Padre Brown, principalmente salvo engano, só tem do primeiro, que é o primeiro dos 5 livros, que é o The Innocence of the Father Brown, né? Que foi traduzido no Brasil pelo Noguet, né? Pelo Carlos Noguet, né? Que, por quem nós temos aqui, porque eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, né? E que ele fez esse trabalho, né? Também aqui no Brasil, que você hoje já tem os 5 livros, né? Que são uma obra desigual em muitos pontos, né? Você tem alguns contos que eles são genuinamente fracos, né? Alguns outros estão entre os melhores contos que já foram escritos, talvez, na história da literatura, né? do Padre Brown, né? Principalmente os contidos no primeiro volume e no último, né? Esses são genuinamente, muitas vezes, obras-primas, né? Existem alguns contos que são pessoalmente fracos, né? Por exemplo, aquele conto que é muito polêmico, né? do Chesterton, The God of Gongs, né? Seria o Deus dos Gongos, né? Que é polêmico por ser um conto muito racista, né? Inclusive o Chesterton, no fim da vida, ele se arrependeu de algumas dessas atitudes, né? Independentemente do racismo, o conto ele é realmente muito ruim, né? Ele é realmente muito ruim. Você vê um recurso narrativo que ele é apresentado como solução, que ele é algo extremamente incrível, né? Não tem realmente, não dá realmente para você ter a suspension of disbelief, né? Nos termos do Coleridge, né? Não dá realmente. Então, você tem alguns contos que são problemáticos, sim. Mas eu diria que apesar dessa desigualdade, o Padre Brown ele é, né, um dos conjuntos ele é ele é uma das coleções, vamos dizer, um dos grandes detetives da história dos mistérios, né? Você vê que alguns desses contos são de uma profundidade a respeito da qual, como diz um amigo meu, o Weber Braga, mandar um abraço para você, alguém poderia criar todo um sistema filosófico a respeito, né? Tem um padre aqui em Sobral chamado Scott Randall, não, aqui no Brasil, né? Um padre americano que estuda Chesterton na UNB, chamado Scott Randall Payne, que diz que em Chesterton existem vários sistemas filosóficos, né? E é verdade mesmo, é verdade mesmo. É tão grande que é a riqueza da obra do Chesterton. Eu confesso que até o presente momento, eu vi pouquíssimos estudos, né,
apropriado sobre o ciclo do Padre Brown, né? Que quem é o Padre Brown? O Padre Brown, ele é um sacerdote católico. Vale lembrar que durante o tempo em que eles foram escritos, né? A salvo engano, talvez só no último, né? Mas Chesterton não era católico, né? Chesterton era ainda um anglicano, né? Era um anglicano, embora a sua família fosse uma família de não conformistas, né? Não conformistas, né? É um termo que aparece muito, inclusive nos contos do Padre Brown, né? Que não conformistas são aquelas igrejas protestantes da Inglaterra, né? Que não eram a igreja anglicana, né? Que enfrentavam, assim como o catolicismo, dependendo da época, um certo grau de perseguição, né? Então o Padre Brown, ele é um padre que você vê as histórias em uma ordem grande parte anacrônica, embora exista um arco principal nelas, né? Ele é um egresso do movimento de Oxford, né? Embora o passado dele, a sua formação, seja algo que é mantido perpetuamente em um certo mistério. Você vê que existem sempre, são sempre feitas alusões que elas são pouco resolvidas, né? Ele é um grande erudito, né? Ele é um erudito, é um homem de grande cultura, né? E de uma inteligência excepcional, né? E que, como ele descobre os crimes? Em grande parte ele descobre os crimes usando os métodos que ele viu nas confissões, né? Nas confissões ele tem uma série, ele tem um conjunto, nas confissões que ele ouve das pessoas, ele tem um conjunto das ações humanas. E com base nesse conjunto, ele irá tentar decifrar o que acontece, né? Quais são como opera no mundo o mistério da iniquidade. E nisso ele vai obter soluções para esses mistérios, que muitas vezes são soluções parciais, né? Ele não busca chegar a uma imagem definitiva do que aconteceu. Também não tem uma preocupação grande, né? Para que haja a justiça dos homens, ele só se preocupa com a justiça de Deus, né? Tanto que em muitos casos ele irá até mesmo facilitar que a pessoa se evada. Em raras vezes, eu acho até que talvez nenhuma, ele irá denunciar alguém. Por quê? Porque ele se vê simplesmente como um agente da justiça de Deus, né? E ele tenta dar àquelas pessoas o arrependimento. Tenta dar àquelas pessoas o arrependimento quando isto é possível, né? E em grande parte, digamos que ele quebra um sortilégio. Qual é o sortilégio? É a visão, é a hermenêutica da suspeita, como diria o Ricoeur. Essa visão de que você deve interpretar o mundo presumindo sempre a maldade dos indivíduos, né? Uma maldade irreparável. Para o Padre Brown e também para o Chesterton, o homem é uma criatura de Deus, que pode ser regenerada pela sua graça. No caso, existe a natureza, ela aperfeiçoa a graça. Este é o sentido principal de toda a obra. Não, a graça aperfeiçoa a natureza, perdão, né? A graça aperfeiçoa a natureza. Este é o sentido original e central da obra do Chesterton como um todo, né? das suas óperas omnia. Agora, você vê que em grande parte a narração do Chesterton é excepcional. Ela
tem o objetivo de ser o tão divertida quanto possível e de levar a pessoa à conclusão, a esta realização, né? Ela leva a pessoa a esta realização de que a graça, ela aperfeiçoa a natureza, né? E isso através de uma série de recursos que são muito mais típicos da narrativa do Chesterton do que exatamente das ações entre os personagens, né? E é uma narrativa que ela geralmente ela é variável. Ela assume ela pode mudar completamente de um conto para um conto. Você não encontra dois contos que tenham a mesma estrutura narrativa, né? Então, é uma das razões pelas quais a série é tão ruim, porque a série não consegue. Não, ela é até uma série boa, mas ela falha, primeiro porque ela não consegue reproduzir a estrutura narrativa dos contos do Padre Brown, né? Ela não consegue fazer jus à importância que tem a narrativa do Chesterton, que é um personagem tão importante lá dentro quanto o próprio Padre Brown. Em segundo lugar, porque eles cometeram um erro, né? Eles cometeram um erro poético, sério, na série, que é um erro poético um tanto difícil de se perdoar, né? E o fizeram com má intenção. Não foi um erro bem intencionado que foi. A história do Padre Brown se situam, né, entre o final dos anos 80, né, e início dos anos 20. Né? Você tem o fim da era vitoriana e o início da era eduardiana. Né? Para as histórias do Padre Brown fazerem sentido, em grande parte elas precisam estar naquele momento, elas são universais. Mas para aquele simbolismo funcionar, ela precisa ser situada naquele momento, ainda que você possa tirar daqui, chegar àquilo, também, né, a universal, né? Por exemplo, vários dos subplots que você tem lá são pertinentes às situações daquele período, que elas se repetem na história, mas que naquele período você vê a sua maior incidência. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Você também encontra isso nos contos do Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, né, nas histórias da Agatha Christie, né, de um autor que ele, no passado, foi tão lembrado quanto esses, né, mas que foi esquecido, né, que é o Ellery Queen, né, que é um pseudônimo, né, um pseudônimo coletivo, salvo engano, que é essa figura da queda do Império Britânico, né? Ele se esfacelou e você vê que a elite burocrática, a burocracia, ela voltou para a metrópole, né? E nessa volta é que você vê o caos, porque a Inglaterra ela vai se tornar, mais ainda do que antes, um país dominado pela burocracia. Né? E por que a série mudou? Você pode dizer que essa burocracia é o grande inimigo do Padre Brown. Por que a série mudou para os anos 60? Porque a série ela quis usar o Padre Brown como sendo um símbolo das transformações sociais que a Inglaterra passou durante o comando do Partido do Trabalho. Então, colocaram lá sim coisas de gênero, né? Colocaram sim coisas de homossexualismo, colocaram esse tipo de coisa, né? Tem episódios lá que fala das lutas por reforma, né, contra a castração química, não sei o que, né, que sim, castração química eu concordo que é uma coisa particularmente bárbara, né, que somente o inglês conseguiria pensar nisso, né, mas querem colocar esse tipo de coisa, né, e
E assim, não dá realmente, né? Esse deslocamento para os anos 50 e anos 60, ele quebra completamente a série, né? Quebra completamente a estrutura narrativa, né? Talvez haja outros vídeos, eu faça outros vídeos aí. Com certeza farei outros vídeos sobre o Padre Brown, né? Mas eu acho que por hora eu disse aqui a minha opinião preliminar. Pois um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Dê algum dinheiro no Apoia-se, se tiver, né? Se tiver, nós temos uma campanha aqui do Apoia-se, né? Nos tempos estão difíceis e tudo. E principalmente reze por mim. Um forte abraço a todos e até logo.